Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Essa é, a pergunta, né? A mais antiga de todas. A grande questão, sem dúvida. E hoje a gente vai mergulhar num material fascinante para tentar explorar isso. É um livro de 1991, da revista Life, que fez essa pergunta para umas 300 pessoas. E a beleza disso, a premissa é maravilhosa. Sim. Nossa missão aqui é analisar esse mosaico de respostas que vem de todos os cantos, sabe? De autores renomados a um barbeiro de 74 anos. Exato. E isso democratiza a sabedoria, né? A ideia de que a resposta não está só com os filósofos, mas está na experiência de cada um. Exatamente. E a diversidade de vozes é o que enriquece tudo. A gente vai ter uma vencedora do Prêmio Pulitzer, um cientista, um ícone da ficção científica. Um poeta rebelde? Sim. E o que a gente vai ver é que talvez a variedade de respostas seja até mais reveladora do que uma resposta única. Ok, vamos começar a desvendar isso, então. A primeira perspectiva que me saltou aos olhos foi a da escritora Annie Dillard. Vencedora do Pulitzer, uma visão incrível. Para ela, a resposta é que estamos aqui para sermos testemunhas. Testemunhas da criação. Para notar cada detalhe, das montanhas aos rostos, ela usa uma imagem muito forte, que sem observadores, a criação seria um espetáculo para uma plateia vazia. É uma ideia que nos dá um papel, ativo e essencial, né? Não somos só figurantes. Não. Nós somos a audiência que valida o show. Sem a nossa consciência, para perceber a beleza, para registrar o que acontece, em certo sentido, nada se completa. É como uma piada contada numa sala vazia, né? Exato. Ela só vira piada quando alguém ri. Nós somos o riso do universo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ela não para na poesia. A Dillard conecta essa ideia com ciência. Com a segunda lei da termodinâmica. Isso. Que basicamente diz que o universo tende à desordem, à entropia. Tudo se desgasta, caminha para o caos. É a tendência natural. Um castelo de areia que o vento leva, né? Exato. Mas aí ela argumenta que nós, humanos, somos uma força que vai contra isso. Uma força anti-entrópica. Sim. Ao criar coisas, uma música, uma teoria, uma amizade, a gente está nadando contra essa corrente. A gente cria bolsões de ordem e significado. A frase dela que me marcou foi essa. Um pastor que olha para as estrelas e vê ali a figura de um caçador. Sim. Ele está criando uma conexão. E essa ordem que ele impôs ao caos de pontos de luz é uma força tão real quanto o próprio fogo estelar. Nossa, isso muda tudo. Não estamos só olhando. Estamos participando da criação. E essa visão se alinha muito com a de outro autor no livro O John Updike. Verdade. Ele chega na mesma conclusão por um caminho um pouco diferente. Ele também fala sobre prestar atenção, mas ele une isso ao que os físicos chamam de princípio antrópico. Que é a ideia de que o universo parece ajustado para a gente existir, né? Exatamente. É como se o universo precisasse de nós para ser observado e assim se tornar real para si mesmo. É quase vertiginoso pensar nisso. Mas e se essa sensação de que a gente é indispensável for só uma ilusão? Bom, essa é a ponte perfeita para a próxima perspectiva, que é um verdadeiro balde de água fria nisso tudo. A do cientista Stephen Jay Gould? Exato. Ele chega com os fatos brutos e nos dá um choque de realidade. E que choque! O primeiro dado que ele joga na mesa é que a humanidade existe há apenas 0,0015% da história da vida na Terra. É um número que bota a gente no nosso lugar. Totalmente. A frase dele é: o mundo se muito bem sem nós durante 99,9985% do tempo. Acabou a nossa centralidade cósmica, né? Ele destrói a ideia de que somos o clímax da evolução. Sim, o objetivo final. Para ele, nossa existência é, na verdade, um acidente. Gloriosamente improvável, mas um acidente. Irrepetível. E a metáfora que ele usa para provar isso é demolidora. Ele fala para a gente imaginar a história da vida como uma fita de vídeo. Se retrocedêssemos a fita e a reproduzíssemos novamente de qualquer ponto, jamais obteríamos humanos uma segunda vez. É muito forte. Porque a nossa existência dependeu de uma cascata de eventos tão fortuitos.
o asteroide que extinguiu os dinossauros, um peixe específico desenvolvendo nadadeiras. A chance de tudo isso se repetir é praticamente zero. O que leva à pergunta: se somos um mero acaso, isso não torna a vida sem sentido? Exato. Essa é a questão. E é aí que o argumento dele dá uma virada brilhante. Ele diz que essa conclusão não é deprimente. Não? Não. Ele diz que é libertadora e estimulante. Como assim libertadora? Parece o contrário, parece aterrorizante. Pensar que não tem um plano. A lógica dele é a seguinte: se não há um sentido pré-determinado, se não tem um propósito divino, cósmico, então a gente não precisa gastar energia tentando adivinhar qual é. A busca pelo manual de instruções do universo acaba. Exato. E isso é libertador. E é estimulante, porque coloca a responsabilidade e a liberdade de criar o sentido inteiramente nas nossas mãos. Nós temos que construir as respostas. Isso, usando, como ele diz, nossa própria sabedoria e senso ético. É fascinante, porque a conclusão é quase a mesma da Dillard, mas o ponto de partida é o exato oposto. É uma convergência surpreendente. A Dillard diz que somos especiais porque o universo precisa de nós. O Gold diz que somos especiais porque o universo não precisa de nós e por isso temos a liberdade de criar nosso próprio sentido. Nos dois cenários, a responsabilidade de criar significado cai no nosso colo. Certo, mas essa ideia de criar o próprio sentido ainda soa um pouco abstrata. Como isso se traduz no dia a dia? Como se escreve esse roteiro? Talvez a resposta não precise ser tão solene. O Arthur C. Clarke, o escritor de ficção científica, tinha uma visão mais leve, né? Sim. O Clarke propõe que toda a atividade humana é, no fundo, uma forma de brincadeira. Desde a ciência até a arte. Tudo. E ele diz que a forma mais elevada dessa brincadeira é a busca por 3 coisas: verdade, beleza e amor. Ele tira o peso existencial da pergunta e transforma numa exploração lúdica, curiosa. O foco sai da obrigação de encontrar uma resposta e vai para a alegria de participar do jogo. E ele tem aquela citação perfeita: se perdermos tempo procurando o sentido da vida, talvez não tenhamos tempo para viver ou para nos divertir. É um chamado à ação. Totalmente. Mas a palavra brincadeira é leve. E se a gente trocasse por rebeldia? Aí a gente chega na resposta do Charles Bukowski. Ah, Bukowski. Ele não tem polidez nenhuma. Nenhuma. Para ele, se você não acredita num Deus que já deu as respostas, então não existem respostas fixas. A autoridade máxima é você. A declaração de independência dele é a frase: eu sou o meu próprio Deus. É uma afirmação muito forte. E a partir daí ele nos dá uma lista icônica. Sim. Primeiro ele diz: estamos aqui para desaprender os ensinamentos da Igreja, do Estado e do nosso sistema educacional. É uma quebra total. Aí ele adiciona coisas bem terrenas, tipo, estamos aqui para beber cerveja, para acabar com a guerra. E a última, que para mim é mais poderosa de todas: estamos aqui para viver nossas vidas tão bem que a morte tremerá ao nos levar. Nossa, isso tem um peso imenso. E veja como ele, sem a linguagem da ciência, ecoa o Stephen Jay Gould. É verdade. Quando Bukowski diz eu sou o meu próprio Deus, ele está afirmando a mesma autonomia radical, a autoridade para definir o propósito da sua vida e sua. Só que de um jeito mais visceral, né? Exato, mais poético. Ele não está construindo um argumento, ele está vivendo um. E ele termina com uma metalinguagem genial. Ele diz que também estamos aqui para ler estas palavras de todos esses sábios, que nos dirão que estamos aqui por diferentes razões, mas também pela mesma razão. Ele sabe que faz parte desse mosaico e que o ato de ouvir todas essas vozes já é parte da resposta. Brilhante. Falamos de cientistas, poetas, mas o livro também foi atrás de vozes do cotidiano. E uma delas é a de Frank Donofrio, um barbeiro de 74 anos. A resposta dele é um soco no estômago. É uma resposta que corta fundo porque é brutalmente honesta. Muito. Passei a maior parte da minha vida me perguntando por que estou aqui. Se existe um propósito, já não me importa. Tenho 74 anos. Estou de partida. Que os jovens aprendam da maneira mais difícil, como eu aprendi. É uma resposta muito dura. Dá quase um nó na garganta.
É um lembrete de que essa busca pelo sentido não é só um exercício intelectual. Ela pode ser exaustiva. Pode levar à resignação. É a filosofia do cansaço. E ela é tão válida quanto as outras. Sim. Mas é interessante contrapor essa resignação que vem de uma busca frustrada com um outro tipo de simplicidade, a do compositor John Cage. Profundas. Sem dúvida. Quando perguntam por que estamos aqui, o Cage responde: não sei por quê. Apenas aqui. Apenas aqui. À primeira vista pode parecer ignorância, mas é o oposto. Não é a desistência do barbeiro, é uma aceitação radical. É uma abordagem quase zen, que de certa forma dissolve a própria pergunta. Como assim dissolve a pergunta? A pergunta por quê nos força a olhar para fora, para o passado ou para o futuro, buscando uma causa ou um propósito. Ela nos tira do presente. Verdade. A resposta do Cage, apenas aqui, nos puxa de volta para a única coisa que é real. Este exato momento. Ele sugere que talvez o sentido não seja uma resposta a ser encontrada, mas uma experiência a ser vivida. O sentido do porquê está contido no fato de estar aqui. Exatamente. É uma resposta que não responde, mas que aponta para um estado de ser. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente fez uma jornada e tanto. Começamos como testemunhas cósmicas, com a Dillard. Depois, nos vimos como acidentes afortunados que devem inventar o próprio propósito, com o Gould. Mergulhamos na celebração da vida como um jogo ou um ato de rebeldia. Com Clarke e Bukowski. E terminamos com a resignação do barbeiro e a aceitação profunda de John Cage. Parece que a única resposta honesta é que não existe a resposta. E essa grande lição do material. Não era para oferecer uma solução. O valor real aqui não está em encontrar uma resposta definitiva, mas no ato de questionar. Sim. E o que une todas essas visões, da cósmica à terrena, da científica à poética, é o tema da agência humana. A responsabilidade de dar sentido recai sobre nós, seja para observar, criar, se rebelar ou simplesmente aceitar. O sentido é algo a ser construído, não encontrado. Exato. É um cardápio de possibilidades e cada um precisa montar o seu prato. Para fechar, quero deixar uma reflexão final inspirada pelo livro original. O projeto não usava só palavras, ele trazia também fotografias como respostas. Imagens poderosíssimas. A mesa de trabalho vazia do Einstein, um baile de formatura, um bombeiro em Belfast. Cada uma é uma resposta visual, abstrata. Exato. Evocando criação, perda, alegria, caos. Então, o pensamento final que a gente deixa é este: se uma única imagem, uma única fotografia, tivesse que capturar o sentido da vida, que imagem seria essa e por quê? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.